E aí pessoal, JJ aqui na área e hoje a gente vai falar no vídeo de um tema muito triste, que são as queimadas que estão ocorrendo nesse momento no Pantanal. Não é de agora que a queimada está acontecendo esse ano, mas até agora as autoridades não conseguiram efetivamente controlar esse fogo. E eu venho aqui nesse vídeo trazer bastante informação sobre o bioma, sobre o que está acontecendo com essas queimadas, as possíveis causas dessas queimadas, que não são poucas não, e o que a gente pode tentar fazer para prevenir isso, para tentar mitigar esse problema. Então, esse vídeo é bastante importante, assiste até o final e vamos embora! Vamos começar falando desse bioma, Pantanal. Esse bioma, que tem uma área de cerca de 140 mil quilômetros quadrados, está inserido bem no meio da América do Sul, pegando os estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também pega um pouquinho dos países Paraguai e Bolívia. É claro que a maior parte desse bioma está no Brasil, então é por isso que é importante a gente tentar preservá-lo. E por ele estar bem inserido na meiuca da América do Sul, ele sofre influência de outros biomas, como por exemplo a Amazônia, que vai, além de algumas espécies irem para lá, a Amazônia contribui para essa umidade do Pantanal, por conta dos rios voadores. Além disso, sofre influência do cerrado, até algumas espécies de Mata Atlântica acabam indo para lá também. Ou seja, pessoal, é um local de bastante biodiversidade, muito marcado pelos seus períodos de cheia, dos alagamentos que ocorrem constantemente lá. E também tem o seu período de seca, que está compreendendo aí os meses de inverno, correto? Esse é um bioma que ele teve uma preservação até muito boa, até um pouco antes dessas queimadas, né? Então, cerca de 15% do bioma que ele foi realmente devastado. Se a gente for parar para pensar, a Mata Atlântica tem 94% do seu bioma devastado. Isso se dá por vários motivos. Um deles são os próprios alagamentos. É difícil você construir uma cidade, uma região que está alagada. E outro, se a gente for comparar mais uma vez com a Mata Atlântica está na região litorânea, que é o local onde tem a maior ocupação humana. Os grandes centros, as grandes capitais do nosso país estão principalmente nessa região litorânea. Então esse é um dos motivos. Agora, esse bioma está sofrendo bastante com as queimadas. Não é só a Amazônia, não. Para você ter ideia, só esse ano, até o momento, com as queimadas, se perdeu cerca de 12% do bioma. Para você ter ideia do que é isso, corresponde a cerca de 10 vezes a cidade de São Paulo. 1,7 milhões de hectares. Se você mora em São Paulo, ou se você já visitou São Paulo, você sabe que não é pouca coisa. Você sabe que a cidade de São Paulo ela não é pequena, ela é muito grande. E esse bioma é tão importante que é simplesmente o maior santuário de onças pintadas do mundo. E esse local, onde tem o maior santuário de onças pintadas do mundo, ele já foi devastado cerca de 85%, que fica no Parque Estadual do Encontro das Águas, próximo à região de Poconé, cerca de 120 quilômetros de Cuiabá. Para você ter ideia do quão grande está sendo essas queimadas. E para você também ter ideia, o Pantanal abriga o maior santuário de araras azuis do planeta. Em uma fazenda que abriga cerca de 700 animais, 700 araras azuis, que é a fazenda de São Francisco de Perigara, ela foi queimada em 92%. Ou seja, eu não preciso nem dizer o quão grande é esse impacto para toda a biota, para todos os seres vivos que ali existem. E aí você deve estar se perguntando, como esse Pantanal, que vive alagado, tem rios passando por ali, tem também a umidade trazida pela Amazônia, os rios voadores causando chuva naquela região, como pega fogo? É natural você pensar isso. Por que é natural? Porque você deve estar pensando que vive alagado o tempo todo. Mas eu vou te contar uma novidade. Nem todo bioma pantanal ele fica alagado, até no período de chuva. E ora, eu já dei o gatilho, né? Esse bioma ele tem períodos de chuvosos e períodos de seca. Os períodos chuvosos correspondem aí de novembro a março.
o restante é período de seca. Então, quando chega lá para junho, julho, agosto, setembro, a gente acaba tendo um período com menos fartura de chuva. Inclusive, para você ter ideia, só esse ano foi o pior ano, o ano que teve a pior seca dos últimos 47 anos. Para você ter ideia, um dos rios principais, que é o Rio Paraguai, em alguns pontos teve uma profundidade de 29 centímetros. E o Rio Paraguai é um rio grande. Em alguns lugares que tinha uma profundidade de 4 metros, agora tem uma profundidade de 1 metro. Então, são vários fatores. Inclusive, essas queimadas elas não ocorrem assim espontaneamente. Cerca de 90% das queimadas têm ação antrópica, ação do homem. Então, a ação humana, junto a alguns fatores que contribuem para essa seca maior, fazem com que essa queimada ela esteja no nível que está, descontrolável. E somado a todas essas causas, a gente tem a falta de vontade política. E não é só do governo de hoje. Se você acha que é só do governo de hoje, digo para você, não é. O Pantanal, ele nunca teve uma lei. A Mata Atlântica, ela tem lei que foi promulgada em 2006. A Lei Mata Atlântica. Tudo bem que esse bioma ele foi bastante devastado, né? Mas enfim, acaba tendo algum tipo de lei do que pode usar, o que não pode, de proibições, de punições. Esse bioma Pantanal não tem. Além disso, não existe uma política integrada para esse Pantanal, uma política que acabe ajudando, favorecendo as pessoas que moram ali, com ecoturismo, integrar o Pantanal de forma a não degradá-lo. Os governos eles têm utilizado uma forma reativa de ação e não uma forma preventiva. E quando o problema já aconteceu, você sabe, é muito mais difícil você acabar corrigindo e recuperando o que foi perdido. Para você ter ideia, agora já falando desse governo, o ministro do Meio Ambiente, o Salles, ele acabou em um dado momento falando: vamos aproveitar que os noticiários estão falando de pandemia, estão falando de Covid, e vamos passar boiada. Ou seja, vamos estimular aqui o agronegócio. E não que o agronegócio ele é ruim, não. Porque o agronegócio ele fez a economia do país não ficar mais funda no primeiro trimestre. Porém, pessoal, a gente não pode resumir tudo ao agronegócio. A gente não pode destruir todos os biomas em função do agronegócio, porque ao longo prazo isso vai trazer problemas para eles também. A gente precisa buscar uma forma de preservar esse meio ambiente. Ainda relacionado a isso, nós temos o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que acabou rindo numa pergunta de uma youtuber mirim, a Esther Castilho, que perguntou: o Pantanal está pegando fogo? Ele e outros políticos acabaram rindo dessa situação. Gente, você pode ver em outros vídeos, você pode ver do Salles, do Jair Bolsonaro, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Isso mostra claramente um descomprometimento com relação à preservação, com relação a esse bioma. Aí você vai me perguntar: mas teve um decreto 535 de 2020, onde as queimadas estavam proibidas de julho a setembro. Beleza. Só que eles não têm uma noção de que mais de 90% desse fogo atuante foram feitos ilegalmente. Ou seja, não teve uma fiscalização. Não basta apenas você ter uma lei, você tem que também fiscalizar. Ainda vamos caminhar mais. Continuando com a ideia da falta de comprometimento desse governo atual, cerca de 1% da verba que ela é destinada à preservação do meio ambiente, ela foi efetivamente utilizada. Além disso, as verbas elas estão cada vez diminuindo, ano após ano. O ICMBio ele tem recebido cada vez menos incentivo para controlar, para fiscalizar essas regiões, de todos os biomas, não é só do Pantanal não. Para você ter uma ideia, uma noção, em 2017, no governo de Michel Temer, o orçamento era cerca de 1,2 bilhão. Em 2019, que é o primeiro ano de Jair Bolsonaro, isso reduziu para 890 milhões. Em 2020, reduziu para 698 milhões.
Estima-se que em 2021 seja somente 609 milhões. Ou seja, basicamente a metade do que foi colocado em 2017. Então fica cada vez realmente mais difícil esse controle. Além disso, nós deixamos de ter incentivo de outros países para a preservação. A Noruega, a Suécia, a Alemanha deixaram de investir no nosso país buscando a preservação do meio ambiente. Ou seja, com o dinheiro ficando cada vez mais escasso, menos fiscalização, combinado com as condições climáticas que favorecem a seca e combinado também com o homem, essa ação antrópica ilegal, aí o fogo ele realmente fica fora de controle, né? Eu nem preciso dizer que a consequência principal é, além da perda do hábitat desses seres vivos, é a perda da biodiversidade, porque muitos deles morreram com as queimadas, estão morrendo, porque ainda não acabou, né, pessoal? Então a gente tem que pensar que muitas das coisas elas podem não voltar como era antes. Para você ter ideia, a vegetação ela vai voltar até, mas ela para voltar ela vai demorar 2, 3, 4 décadas. Ainda tem uns animais que eu não sei nem se vão conseguir voltar, porque muitos deles também já estão mortos, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque as consequências elas estão sendo drásticas. O buraco está sendo muito mais embaixo do que a gente acha que é. E aí o que a gente pode tentar fazer, ou nossos governantes podem tentar fazer, para prevenir, para tentar fazer com que isso não aconteça novamente? Já tem alguma coisa sendo feita, né? Já estão sendo enviados brigadistas, já estão sendo enviados alguns aviões para tentar combater esse fogo. Outra coisa que está acontecendo nesse momento é o projeto de lei 9.950 de 2018, que fala sobre a conservação e o uso desse bioma Pantanal, eles colocarem no plenário da Câmara para discussão. Mas note, o projeto é de 2018, então até agora estava congelado. Além disso, teve recentemente 8 países europeus alertaram sobre essa devastação, o que dificultaria a comercialização, a importação de produtos brasileiros. Porque hoje em dia, mundialmente, já há um consenso sobre a preservação ambiental. E isso faz com que o nosso país, não preservando, acabe excluído do todo o cenário comercial. Lembrando, a Europa ela é um parceiro comercial muito importante para o Brasil e, além disso, ela serve muitas das vezes como modelo para outros países. A gente pode ter sanções de outros países. É claro que isso foi um alerta. A gente precisa dar uma resposta, mostrar que a gente vai controlar. Será que vai? Não sei. Mas é importante ter uma resposta do nosso governo para que a gente tenha credibilidade e poder comercializar. Afinal, não adianta nada a gente estimular o agronegócio, devastar todos os biomas e a gente não conseguir lucrar, efetivamente lucrar com a exportação dos produtos brasileiros. Agora eu venho fazer uma provocação. É muito fácil, muitas das vezes, você chegar e condenar um político, você condenar por falta de atitude de alguém. Agora, você tem uma preocupação ambiental? Será que você joga lixo na rua, por exemplo? Será que você joga sua máscara no mar? Já teve casos aí de animais que estão morrendo porque estão engolindo máscara. Você, se tivesse um portal de notícias ambientais que colocassem várias notícias do meio ambiente, você ficaria assistindo? Você chegaria a ter algum protesto, uma mobilização popular contra a devastação do meio ambiente? Porque até o momento a gente não tem um protesto em relação a isso. A gente tem um protesto contra o aumento de passagem, tem protesto contra a corrupção, que são válidos também. Mas eu acho que seria interessante a gente começar a ter um olhar mais apurado com relação ao meio ambiente e cobrar mais dos governantes sobre uma postura ambiental. Agora, não é só você chegar e cobrar do político que ele faça leis, que ele discuta as leis. Isso é importante, claro que é. Mas mais importante que isso também é você fiscalizar, punir os infratores, os fora da lei. Além disso, esse ambiente Pantanal, ele tem tanta biodiversidade
que dá para a gente perfeitamente transformar o ecoturismo daquela região de forma sustentável, de forma que isso traga uma riqueza para o país. Para você ter ideia, ali como tem bastante onça, existe um estudo que mostrou que as onças vivas no observatório, isso gera um estímulo de cerca de 7 milhões de dólares ao ano. E alguns fazendeiros acabam matando onça porque a onça acaba predando as cabeças de gado. E é natural, ele está querendo comer. Agora, isso traz um prejuízo para esse fazendeiro, cerca de 120 mil dólares ao ano. Ou seja, vale muito mais uma onça viva do que uma onça morta. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo todo, eu espero ter agradado. Dá aquele like, comenta aqui embaixo o que a gente pode fazer, ideias para a gente melhorar a nossa situação. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Eu prometo a vocês que vou fazer um vídeo somente de curiosidades do Pantanal para a gente entender mais sobre esse bioma. Tá bom? Espero vocês. Curta, comente, compartilhe. E tchau, tchau.